17 de maio. Eu vou dar prosseguimento aqui em amplificadores operacionais e depois eu vou gravar um vídeo falando sobre transistores, tá? E eu vou deixar na plataforma lá para vocês também, ok? É porque eu não tive tempo de preparar material. Mas vamos lá. Isso aqui também faz parte do que você, futuro técnico em automação e também quem for mexer na parte de eletrônica, precisa conhecer. O que é um amplificador operacional? Trata-se unicamente de um dispositivo eletrônico em que ele tem a finalidade de ampliar a tensão, certo? Na saída. Eles são muito utilizados em osciladores, filtros digitais, filtro passa-baixa, passa-faixa e outros diversos tipos de circuitos para instrumentação. O que é um transistor? Um transistor, ele tem a finalidade também de o que? Amplificar a tensão, certo? Então, eu já estou explicando isso aqui para você. Ele tem essa aqui, capacidade. Pois muito bem. E por que também a gente utiliza um amplificador operacional também, professor, se a gente pode utilizar um transistor? É porque, além de utilizarmos um amplificador operacional, o amplificador operacional, ele serve para quê também? Dependendo do circuito que você for montar, ele retifica o comprimento de onda, ok? Ele pode servir como um retificador num comprimento de onda, beleza? Então, muito bem. No amp-op, que a gente chama de amplificador operacional, nós temos o quê? Duas entradas. A entrada não inversora e a entrada o quê? Inversora com a saída, certo? Cada entrada resulta em uma saída de mesma polaridade ou numa saída com polaridade oposta, dependendo da onde que você está ligando, tá ok? Então, no caso de um amplificador, nós temos o quê? A operação de entrada simples, onde eu tenho uma fonte de tensão ligada na entrada não inversora e a entrada inversora está sendo aterrada, e tenho o quê? Uma saída. Perceba que a minha fonte, se eu tenho aqui a minha entrada desta forma, se eu ligo na minha entrada não inversora, ela vai sair o quê? Da mesma forma, mas só que com o quê? A amplitude o quê? Aumentada. Ou seja, o valor do comprimento de onda em relação ao inicial, ele vai ser o quê? De A até B, ele vai ser o quê? Aumentado. Beleza? Muito bem. Agora, no segundo caso, se eu simplesmente aterro na minha entrada não inversora e na minha entrada inversora eu ligo a minha fonte de tensão, o que que acontece? A minha onda resultante, ela vai ter um caráter o quê? Invertido, ok? Muito bem. Para que isso aqui a gente muito, assim, a gente usa a entrada não inversora? Ela geralmente vem principalmente para você fazer o quê? Você amplificar um sinal de áudio, por exemplo, certo? Quando estamos a distância muito longa e que tem muita interferência, você utiliza o quê? Uma entrada simples para fazer o quê? Comunicação de rádio. No amplificador operacional, eu tenho esse tipo de estrutura. Eu tenho o pino 1 como balanceamento, o pino 2 como entrada inversora, o 3 como não inversora, o 4 a minha tensão que eu vou dar a esse circuito, o 8 sem conexão, a polaridade positiva, a saída e o balanceamento. Mas por que existem dois tipos de balanceamento, professor? É porque se caso um queimar, você pode fazer uma interconexão com algum fio aqui e ter o quê? Esse outro balanceamento, tá ok? E o que acontece? Na literatura, o nosso amplificador, ele tem o quê? Esse tipo de característica, esse tipo de estrutura. Nós temos a entrada inversora e a entrada não inversora, como eu falei. No pino 7, a polaridade positiva, e no pino 4 ou no pino 5, o ajuste de offset, o quanto de ganho que você quer com que esse amplificador proporcione a você. Então, no caso, o que eu tenho aqui? Isso aqui eu tenho um exemplo de um circuito com amplificador operacional, ok? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma fonte de tensão de 1 volts, 1 kHz e 0 graus de
difasor de fase. Então, ele está conectado numa entrada não inversora, certo? E ligado simplesmente a uma chave, onde aqui eu tenho RI, que a gente fala que é a resistência de entrada. Nós temos aqui o RF, que é a resistência de fase, e essa resistência aqui é o que nós chamamos de resistência já de aterramento, certo? Beleza? E aqui nós temos a tensão de saída, beleza? Então vamos lá. O que que acontece? Depende muito daquilo que você vai utilizar, ok? Eu vou tratar aqui, vou ver se eu consigo tratar dos dois assuntos aqui. O que que acontece? Eu tenho aqui uma tensão de entrada, uma resistência de entrada, a resistência aqui de fase, e aqui uma tensão de saída. E eu tenho aqui um nó, certo? Então, o que que acontece? Para este cálculo aqui, eu utilizo a lei dos nós. Lei dos nós. Beleza. Onde que eu entendo o seguinte, que no meu I1, que é a minha corrente que está entrando, vai ser igual ao quê? A meu I0, que vai para a minha entrada inversora, mais o meu quê? I2. Perceba, no amplificador operacional, a corrente que entra em qualquer uma dessas entradas, seja inversora ou não inversora, ela é automaticamente zero, certo? Então fica o quê? Que a minha corrente de entrada vai ter que ser igual à minha corrente de saída. Então, como que eu faço? Utilizando a primeira lei de Ohm. No meu I1 aqui, vai ser o quê? Como a minha entrada é inversora, então vai ser o quê? VI menos V1 menos V1 dividido por R1 igual o meu I2, que é aqui V0 menos V1 dividido por RF. Como o meu I0 é zero, então o que que acontece? Aqui, o meu V1, ele também vai ser zero. Por quê? A tensão de V2 e de V1, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser o quê? Nula. Toda a corrente que está entrando, ela precisa ser nula, tá ok? Ah, aqui, ó. Tem um negócio aqui errado aqui, ó. Aqui vai ser V0 menos V1, porque a entrada é inversora. Menos V0. Isso mesmo, porque a entrada aqui é inversora. Então, o meu V1 vai ser zero, nesse caso, e também vai ser zero. Beleza? Então, como que fica? VI sobre R1 é igual ao quê? Menos V0 dividido por RF. Se eu quero calcular a minha tensão de saída pela minha de entrada, como que fica? Fica o quê? V0. Esse aqui passa dividindo para cá. E o que que acontece? Fica o quê? RF dividido por RI. Então, minha tensão aqui é igual ao quê? Menos RF dividido por RI. Isso aqui que nós temos, V0 sobre VI, a gente chama de ganho.
ganho de tensão. O que que significa esse ganho de tensão? Como você está vendo na equação, esse ganho de tensão, ele que me possibilita o quê? Que eu possa amplificar o meu sinal de tensão de saída em relação de entrada. E é obtido desta forma. Muito bem. Então, vamos para um exemplo aqui, certo? Beleza. Tá conseguindo me acompanhar aqui, ô Wesley? Tô sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Como que eu vou determinar o ganho desse amplificador aqui? Eu vou falar que esse meu VS aqui, eu vou falar que ele seja de 5 volts, beleza? E o que que acontece? Pergunta a você, se tá vindo uma corrente para cá, nesse nó, este nó, vou chamar de A, pergunto, a corrente está vindo para cá, ela tem que valor? Aí tem que calcular o Não, ela valor. sempre vai ter zero, certo? Não se esqueça. Toda vez que uma corrente ela sai de um nó em relação com a entrada inversora e não inversora, quanto que é o valor aqui também? Aí vai ter que. Zero. Aqui, ó, tá aterrado. E toda corrente que entra na entrada inversora e não inversora, ela também vai ser zero, certo? Você entendeu? Por quê? Porque a tensão que está entrando aqui é o quê? É a mínima possível para que quando ela sair seja a maior possível, ok? Beleza? Você entendeu? Ou quer que volte? Ela vai entrar a mínima e sair a Isso, máxima. isso. Porque você é quem vai conduzir o quê? É porque o amplificador, quando ele sofre polarização, ele que, digamos assim, ele que amplifica e intensifica o valor dessa tensão de saída, tá bom? E qual que é a finalidade dele? A finalidade dele também é proteger o circuito. Porque pensa, se vier uma corrente muito grande aqui, certo? E ela chega aqui, ela não pode danificar o circuito restante que está aqui do outro lado? Sim ou não? Depois do amplificador pode ter um capacitor aqui, um indutor aqui, não pode eh, prejudicar, porque é muito alto? Vai atrapalhar o funcionamento. Isso atrapalha, justamente. Então, por isso que Uhum. você sempre tem que memorizar a entrada de corrente numa entrada inversora e não inversora é sempre o quê? Nula, Minha é câmera sempre tava zero. li... Minha câmera tá ligada aqui, eu nem não vi. Tá vendo agora? Eu amplifiquei Não, aqui. a câmera que tava ligada aqui, Ah, tá. Mas agora você tá vendo aqui? não vi. Beleza. Então vamos lá. Como Nem... você viu, é pela lei dos nós, eu posso utilizar o quê? Essa mesma equação para me calcular o ganho dela, certo? Então, como que vem? Eu sei que o meu ganho, ele é determinado a partir dessa equação aqui, certo? Então, vamos lá. V0 dividido por 5, que eu estabeleci, é igual a menos R, que no caso aqui é em cima o RF, que é 25K, dividido por 5K. Fazendo K com K, vai embora. 25 dá 5. Então, V0 vai ser igual a quê? Menos 5 vezes 5, que vai dar igual a quê? Menos 25. Então, o ganho dele aumentou o quê? De 5 para 25, aumentou 5 vezes, tá? Negativo. Aí fica a questão, mas professor, por que que essa entrada aqui, essa tensão aqui fica o quê? Negativa?
Quando uma tensão é negativa, significa que você não está gerando, mas você está o quê? Está tornando, ao invés de ser um receptor, você está fazendo que tem o quê? Uma geração, um gerador de cargas nesse circuito. Beleza? Tranquilo? Entendeu? Como que é aí? Quando a minha tensão é positiva, o que que acontece? Eu estou o quê? Consumindo energia, certo? Você está dando energia para o sistema. Agora, quando a minha tensão é negativa, você está gerando, ou seja, você está produzindo energia para o sistema, você está produzindo energia para o circuito, beleza? Não entendi. Aí quando ele tá positivo, ele Sim, tá gerando. isso, está gerando, entendeu? Uhum. É Beleza? tipo um sistema de geração. Isso, muito bem lembrado. Aonde que a gente vê isso aqui com muita frequência? A gente vê geralmente esses circuitos assim, principalmente na questão de produção de energia, energia eólica, por exemplo. Geralmente nós temos circuitos assim em microeletrônicas que ele determina quanto que eu ganho de energia que eu estou fornecendo e quanto que eu estou gastando. Por isso que amplificadores operacionais eles são muito importantes. Beleza? Sistemas de telecomunicações também ele é muito utilizado. Porque eu quero Amplificador de sinal, né? isso, amplificador de sinal. Entendeu? O Você sistema lembra? de rádio não usa esse amplificador de sinal, não? Sim, utiliza. Porque antigamente você lembra daquelas válvulas de iodo bem grandes mesmo na televisão, Sim, que acho que eu esquentavam já demais vi da ela. conta? É, aí depois veio o transistor, melhorou a qualidade. E aí depois veio o amplificador operacional e melhorou mais ainda o que? A captação de som e de imagem. Beleza? Porque eu amplifiquei o que? A minha tensão que está chegando. Beleza? E ao mesmo Ah, tempo eu interessante protejo essa coisa. o que? Meu circuito com diodo também, que vocês viram comigo. Beleza? Beleza. Entendeu? Entendi mais ou menos como que funciona. Mas o que que você não entendeu? Eu explico de novo. Não, assim, ele é muito utilizado em igual comunicação, né? Telefone, rádio, Sim, televisão. sim, muito Aí utilizado. amplifica muito o sinal dele, né? Sim, amplifica. Tanto é que, tipo, é muito utilizado também na indústria aeronáutica. Porque eu preciso ter um controle, né, dos aviões, das aeronaves que estão fazendo o quê? Aquele voo naquele local. Então, o meu sistema, o meu sinal eletromagnético para telecomunicações, ele precisa ser amplificado. Porque pensa, se tem uma aeronave, vamos supor aqui que eu vou fazer assim, só para ilustrar mesmo. Vamos supor que aqui eu estou no chão mesmo. E aqui nesse pontinho aqui, vou supor aqui que nesse ponto aqui eu tenho eu tenho uma aeronave, um avião, que aqui em relação à Terra, ele está a 12.000 pés. E aí eu tenho uma outra aqui, outra aeronave, vou chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2, que vamos supor que ela está a 15.000 pés. E aí o que acontece? Eu preciso comunicar essa aeronave 2 aqui, ou essa 1, e tanto as duas também, o que que para que essa nem diminua muito a sua altura com que ela está, mas diminua um pouco, ou então, no intervalo de tempo entre as duas que vão se encontrar, ou essa que aumenta aumenta a altura que ela está, ou que então essa aqui, a primeira, ela diminua a altura. E para isso, o que que eu utilizo? Amplificador operacional. Porque imagina, um sinal que esteja 12.000 pés para você captar, e um sinal a 15.000, eu preciso de quê? Amplificar o meu sinal, certo? Então é por isso que eu utilizo o amplificador operacional, porque ele aumenta a frequência e, consequentemente, a minha tensão com que eu vou fazer o contato via sinal com essa outra aeronave. Isso assim, só um exemplo, beleza? Para você entender, tá ok? Aqueles rádios de comunicação, eles utilizam
Amplificador também não utiliza? Sim, sim, utiliza. Hoje em dia, eu não sei quantos quilômetros, mas a última vez que eu vi, tinha a rádio aí que ele amplificava o sinal até 10 quilômetros. Muita coisa. É, pela tecnologia dele, ele é muito É, eficiente, né? bastante. A É última igual vez que eu vi sinal de tinha. internet, né? Sim. Internet, tem lugar Uhum, que você vê assim o sinal, igual em fazenda. O pessoal tá utilizando, já vi no coisa no Mato Grosso, até uhum. porque é 12 quilômetros da Sim. distância da casa, o sinal alcança. E aí, como que você faz isso? Utilizando Usa o um quê? amplificador de sinal. Sim, justamente. Porque aí você integra circuitos de natureza óptica, que é a fibra, ou então via o quê? Onda eletromagnética, que né, é aquelas antigas o quê? Aquela antiga forma de enviar sinal via fio metálico. E aí como que você faz isso? Você utiliza o quê? Amplificador operacional. Beleza? Entendido aqui? Entendi. Os parâmetros, essas coisas assim? Então, beleza. Você quer que a gente continue isso aqui ou eu posso falar um pouquinho de transistor também? Mas se quiser falar dos transistores também, pode. Então, beleza. Eu vou fazer um exemplo aqui então, beleza? O que que acontece? Vou falar a respeito aqui do que eu montei ainda e vou deixar uma aula gravada e eu quero ver se eu faço um exercício aqui com você. Seguinte, transistor, ele é um semicondutor em que eu tenho três camadas, certo? Em que eu tenho duas do tipo N e uma do tipo P ou vice-versa. Então, o que que acontece? Eu tenho dois tipos de transistor. Um que tem uma camada PNP e outro que tem do tipo PNP, certo? Tranquilo? Beleza. O que que são essas camadas aqui? Essas camadas nada mais é do que camadas aonde vai haver a polarização das cargas, certo? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Certo. Eu Beleza. tava lendo esses dias na apostila sobre esse transistor que eles têm também um. A diferença dele é sobre o revestimento, né? Sim, porque o que que acontece? Dentro dessa camada aqui, Wesley, a gente coloca para dopar óxido de silício, tá ok? Por que que utiliza óxido de silício? Porque o silício ele é um bom condutor, tanto é que a gente usa ele na produção de diodos, certo? De 0,7 volts que tem ele, ou então o germânico, mas o mais utilizado é o que? É o silício. E por que a gente utiliza o óxido de silício? Porque o elemento oxigênio, ele, como ele é um agente oxidante, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que essa camada, que é aplicada entre N, P e N, por exemplo, ela condiciona mais o quê? Condicione mais energia elétrica, possibilite o quê? Uma maior o quê? Injeção de cargas, melhorando o quê? O grau de polarização. Beleza? Entendido aqui? O grau de armazenamento dele é maior. Fica maior também, tá ok? Eu achei que era por causa da resistência. Pode ser por causa da resistência dele também. Também, isso aí favorece, mas o que que acontece? É que nesse caso aqui, nós utilizamos o processo de dopagem unicamente para que ele evite o quê? Queimar com maior facilidade e é que ele tem o quê? Maior capacidade de polarização, seja tanto inversa ou seja tanto que direta, beleza? Aí ele evita queimar mais componente ou. Uhum. Ele pode às vezes atuar como dependendo da configuração do circuito, quando você for fazer, muitas vezes ele pode atuar até como um diodo, ele pode fechar, né, ele pode, atuar como uma chave, Aí certo? Quando a tensão fica quando muito alta, chega uma sobrecarga maior nele, ele vai e queima, sim, e aí o que que não ele faz? deixa Ele passar a protege corrente. ele protege os demais componentes do circuito, beleza? Entendi. Beleza. Então Aham. o que acontece? Ele protege um pouco mais ele protege os outros componentes do circuito. A mesma coisa do diodo. Como vocês viram comigo,
nós temos dois tipos de diodo, o diodo convencional e o diodo Zener, certo? Por que que o diodo Zener ele é mais utilizado? Porque a capacidade dele também é o quê? É maior de proteger o quê? Contra o quê? Aumento demasiado de corrente elétrica. No caso de um transistor, ele utiliza mais o quê? O cálculo da tensão. Se a tensão for muito elevada, então o que que acontece? O diodo ele vai o quê? Controlar o quê? Essa variação abrupta e brusca de tensão, correto? Beleza? Eu já vi casos desses diodo Zener queimar. Sim, eu também já vi casos, porque a Mas, corrente era tanta, tamanha, que ele não suportou. Ele aí queimou. E aí o que que aconteceu? Ele protegeu o resto do circuito. assim, é, no circuito lá não era muita coisa, não. A ligação de uma lâmpada de LED Ah, era sim. em uma moto. Só que ela vinha o diodo Zener dentro da ignição dela. Ah, sim. Aí no Mas, caso, você pegava o fio pós-chave dela, sim, ela pegava e a hora que o módulo reconhecia, ele queimava o o diodo. diodo. Eu não aceitava fazer tipo uma ligação direta. Ah, então já era um esquema praticamente assim, né? Funcionar se por acaso fizesse uma ligação direta, ele já não funcionava, né? É. Bem Aí ele pensado, interrompia a corrente. Não achou bem que tinha pensado. queimado, era o módulo. Era assim. Ah, bem pensado. Mas tem muita gente que utiliza esse tipo de sistema? Não, porque a moto não vem de fábrica, né? Aí você Ah, pegava, fazia a ligação na ignição lá, um pós-chave, tipo aham, positivo, sim. e ligava, mudava a ligação dela para passar para LED, né? Aí só Ah, que então o ela é modificada. módulo Então a não moto era ela aceitava. modificada, né? É, Para evitar roubo, né? o pessoal é bem criativo, porque aí evitava que fazia É, tipo um jampeamento na ignição dela. verdade. Porque aí, para quem não soubesse como funcionaria, nem roubava a moto, né? Bem pensado. Depois, na ignição dela, foi ver, tinha um diodo Zener dentro dela. Acho que era, Nossa, acho que eram 10. 10 diodos? Não era 10. Eu esqueci qual que era o código dele. Era só um. Ah, era só um. Acho que é amarelo. Ah, sei qual que é. É um dos Ele é mais bem caros que pequenininho. tem. Ele é bem pequenininho. É bem pequenininho. É, mas bem pensado, viu? Bem bolado. Foi. Aí depois que nós descobriu o que que era. Bem, mas eu gostei da sacada aí, viu? Bem bolada. O que Pode fazer um acontece, né? sistema de proteção, né? Sim, totalmente. É, tipo, tem alguns carros nos Estados Unidos que, dependendo da pessoa lá, se o marginal entrar e tentar fazer uma ligação direta, ele anda só 1 quilômetro. Por quê? Porque aí tem uma configuração dentro dele que ele já envia o sinal para o diodo, que aí o diodo já é o quê? Já corta automaticamente a energia elétrica da bateria. Aí não funciona. Aí o O cara diodo fica não. tipo um sistema de bloqueio Sim, e justamente. passagem. Ele funciona como uma chave. Ele funciona o quê? Ele fecha quando há essa passagem. O que que ele faz? Ele inverte a polaridade. Se a polaridade é direta, então ele vai conduzindo. Quando ele percebe que o carro tá sendo feita uma ligação direta, então o que que ele vai fazer? Ele inverte a polaridade, ele fecha como uma chave. Aí por isso que o carro não adianta, o carro não prossegue. Bem bolado essa Bem ideia. bolado. Sim, foi bem bolado. Isso aí eu vi no documentário uma vez, os caras utilizando, foi diodo Zener nesse negócio. Aí o que acontece? Quando o carro é assaltado, visto que ele foi roubado, aí o que que acontece? O dono, ele já tem um aplicativo no celular, que aí ele já reconhece quantas pessoas estão dentro do carro, aonde que está sendo guiado e a quilometragem que andou. E aí o que que acontece? Quando ele faz isso, o próprio sistema, ele já automaticamente, ele já envia um sinal, né, eletromagnético num diodo que está dentro do carro e o diodo vai e o quê? Fecha a passagem de corrente. Aí o carro não anda. E aí o que acontece? Aí nesse mesmo tempo, a concessionária já envia um sinal para a rede da polícia, informando
qual o carro, a placa, o ano, quantos condutores tinham que estavam assaltando e também aonde está localizada. Aí prende muito vagabundo. Ele deve ser tipo ter um reconhecimento facial digital dentro dele Ah, também. de certo, com certeza. Esses carros hoje em dia, principalmente esses mais modernos aí, e principalmente que vai para países de primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, eles têm esse tipo de reconhecimento. Certeza. Mas muito bom, né? De vez, assim, querendo ou não, as coisas só vão minguando pro lado de quem faz o mal, né? Não tá dando muito certo. Tanto é que Isso até é tava brincando verdade. com o motor. Tanto é que eu tava até brincando com o motorista hoje. Eu falei assim, engraçado, né? Tem muito ladrão aí que deve estar bem tristinho, porque não tem mais dinheiro para assaltar, porque hoje em dia as pessoas não andam mais com dinheiro na carteira, andam com um celular. E qualquer coisa você pode ligar e o celular bloqueia todos os seus dados e tudo mais, o ladrão não tem acesso a nada. É, hoje a tecnologia está muito avançada, né? Em Ih, relação a demais. muitas. Imagina consertando um carro igual a Tesla. Tanto de Nossa, componente eletrônico que ele deve ter. não, com certeza. Isso aí aqui já me falaram que no Brasil parece que vai ter uma fábrica da Tesla aqui. Mas até esse dia chegar, né? Por isso que vocês aí, ó, que querem entrar nessa área aí, estão bem servidos, viu? Pensa se trabalhar numa empresa como a Tesla, por exemplo. O salário que não deve ser, né? Um carro elétrico. A empresa que eu trabalho vai ser Hum, representante de venda de drones aqui no estado de drones. Goiás. Vai, Nossa, vai pegar um tal de dealer dealer. para. Ele é tipo uma concessão. Você vai tem que ter toda a estrutura, faixas, coisa para a loja. Sei. Vai separar uma área no estado de Goiás só para a gente fazer manutenção. Tem que ter um técnico, o piloto, manutenção e tudinho Nossa, separado. mas aí quem entrar nessa aí vai ter uma boa jogada, né? Vai ter grana, né? Parceria, Porque uma vai ser um parceria salário feita bom. com é, foi uma parceria feita com a DJI chinês. Ah, chinês tá fazendo tudo aqui. Você anda aqui nesse centro aqui, o que mais você vê aqui é loja de chinês aqui. Vai ser a representação, parceria. Foi fechada lá na AgriShow. Nossa, muito top. Lá em Rio Verde, né? Não, é Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Nossa, tudo de bom. Mas vamos continuar aqui então. O que acontece no transistor? Eu tenho os portadores do tipo majoritário e do tipo que? Minoritário. O que que acontece? Quando há uma polarização no transistor, há um fluxo de cargas. Ele vai passando o quê? Por essas o quê? Camadas, certo? Qual que é a finalidade? A finalidade é que os elétrons ele vença uma barreira de potencial. Se a barreira de potencial ela for menor do que a energia que está sendo fornecida, os elétrons eles não conseguem vencer, certo? Então não há o quê? Não há corte e muito menos não há o quê? Não há bloqueio de tensão. Mas se essa tensão for muito grande, se é uma diferença de potencial muito grande e os elétrons estão vencendo essa barreira de potencial, então o que que acontece? O transistor, ele tem essa finalidade de quê? De modificar a quantidade de quê? Dessa amplitude de elétrons que está passando. Aí fica um detalhe. Tem gente que pergunta assim: mas professor, aonde que a gente vê muito disso? Comumente a gente vê isso. A gente só sabe disso, pessoal, e não interprete a mal do que eu for falar, mas a gente só tem acesso a isso quando a gente estuda física moderna, que aí você vai ouvir falar da chamada equação de Schrödinger. Equação de Schrödinger. Esse cara foi um físico e matemático austríaco e ele desenvolveu uma equação em relação
ao comprimento de onda do elétron, em que determina se ela vai vencer ou não uma barreira em potencial. E aí ele utiliza o que nós chamamos de comprimento de onda, que a gente chama de psi, em que está numa certa direção em função do tempo. É uma equação bem complexa. É o que explica o princípio de funcionamento do transistor. Essa equação ela foi desenvolvida em 1929, tá? E somente em 1947 que os primeiros, né, os três cientistas lá, eu esqueci o nome deles, no laboratório da Grampel, eles desenvolveram o primeiro transistor, tá ok? Então, vem a partir dessa equação. O que que acontece? Nós temos a base, o coletor e o emissor, como que o tripé do funcionamento de um transistor. O que que acontece? A configuração de base, ela tem como papel principal mostrar como funciona o fluxo de elétrons da região dos majoritários para os minoritários e como será o que? A polarização. Como você está vendo aqui, a configuração dos transistores, neste caso aqui, do tipo PNP, você vai fazer o quê? Pela lei de Kirchhoff das correntes, eu sei que a corrente que entra, o meu IE, é igual ao meu IC mais o meu IB, certo? Ou seja, a corrente que entra é igual ao quê? As correntes que saem, certo? Neste caso aqui, a minha polaridade ela vai ser do tipo quê? Direta, porque ela está seguindo o fluxo dos elétrons. A minha corrente, ela está seguindo o fluxo de elétrons, saindo da camada P, armazenados em N, vencendo em P e fluindo. Agora, se o meu transistor for do tipo NPN, o que que acontece? Eu vou ter o quê? Uma polarização inversa, certo? Aonde os elétrons agora, desse canto, eles vão sair do tipo camada do tipo N, indo para P e depois do tipo N, e eu vou ter uma polarização inversa. É por isso que, naquele caso, o ângulo vai ficar o quê? Negativo. E aqui você tem como observar. Eu tenho aqui o meu emissor, a minha corrente no emissor, ela vem, passa pelo o meu condutor e pela minha o quê? Pela minha base. A mesma coisa aqui. Aqui, neste caso, você está fornecendo que energia, porque a setinha está apontando para a minha base. Neste caso, a minha base ela já está fornecendo para o meu emissor, pois o meu condutor está vindo, e aqui ela faz o quê? A mudança de polarização. O gráfico que melhor explica isso, dos transistores, é esse gráfico aqui, onde que eu tenho a minha tensão de coletor base, sempre em direção ao que? Em análise, a minha corrente do meu emissor. Pergunta, sempre vamos falar assim, professor, essas correntes que vêm aqui, sempre elas estão em miliamperes? Sim. E geralmente a corrente que vem da minha base, ela vem em quê? Menor ainda, ela vem em microamperes. Mas por quê, professor? Porque quando você polariza, a base ela fica com muito pouco que dessas cargas, certo? Tendendo a praticamente zero, ok? É por isso que os valores eles são o quê? Para a minha base, eles são muito pequenos. Outro ponto importante que nós temos para um transistor é o parâmetro de quê? De polarização que esse transistor ele vai me fornecer. É por isso que, para a corrente contínua, nós temos o padrão alfa CC, certo? Onde eu pego a minha corrente do meu coletor, divido pela minha corrente do meu quê? Do meu emissor, tá? E aí o que que acontece? Esse padrão ele tem que estar entre 0,90 ou 0,998. A polarização, ela pode ser o quê? Adequada quando que eu tenho a minha corrente do meu coletor aproximadamente a corrente do meu emissor. E como eu disse a você, esse valor aqui está em miliamperes, enquanto esse aqui está em microamperes. Por quê? O que que acontece? Quando há o meu fluxo de cargas aqui,
eu tenho o quê? Uma polarização. E o que que é polarização? É corrente, campo elétrico medido sobre o quê? Sobre a variação de corrente, beleza? Então o que que acontece? Eu E venho nesse caso e aí, ele tá inversamente ou nesse caso aqui ele tá está normal? diretamente. Quer ver? Aqui, ó, diretamente. Tá observando essa figura? Ó, Aqui, ó, beleza? Voltando aqui, ele está o quê? Diretamente, beleza? Agora, se fosse aqui, saindo aqui da base, essa corrente, aí como ele estaria? Inverso, beleza? beleza. Aí ele Beleza. vai, a corrente vai circular ao contrário dele Sim, total, isso. Vai ser o contrário, beleza? mas isso não vai afetar nem o funcionamento dele, não? Não, isso aí não funciona, isso não altera o funcionamento dele, mas sim a aplicabilidade com que ele vai apresentar, certo? E a Não, aplicação dele vai ter que mudar, então. isso, aí vai mudar o que? A aplicação com que você vai querer com que isso aqui aconteça, beleza? Certinho? Certo. Beleza. O que que acontece, Wesley? Esse exemplo aqui eu peguei do livro do Sadico, que é um livro de ensino superior. O que acontece? Você já ouviu falar de fontes dependentes? Sim ou não? Não, Não. O ainda que que não. acontece? Então eu vou falar aqui para você. Quando você tem um circuito aqui montado e você tem esse tipo de configuração aqui, você está falando que aqui é uma fonte dependente, ou seja, ela depende da corrente e da tensão que vai chegar a ela, certo? Nesse tipo de circuito, geralmente, as fontes dependentes, elas podem ser, na sua grande maioria, um transistor, certo? Ou pode ser também um amplificador operacional. Depende daquilo que você vai estar trabalhando. Neste caso, nós podemos resolver esse circuito considerando essa fonte aqui dependente. Isso aqui é uma fonte dependente. 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 Deixa eu arrumar aqui. Dependente. Isso aqui pode ser o quê? Que eu falei, pode ser um transistor ou pode ser um amplificador. Mas geralmente a gente trata isso aqui como se fosse o quê? Um transistor. Então vamos lá. Vou resolver isso aqui como exemplo para nós captarmos melhor. Eu tenho aqui uma fonte de tensão de 12, né? Corrente contínua. Eu tenho 3, 8 e 6 e uma fonte dependente de 2V0. O que que acontece? Eu tenho duas correntes circulando aqui em o quê? Em direção horária. Então, eu quero saber quanto que essa fonte de tensão aqui vai ter. Então, eu vou utilizar aqui a lei das malhas, que você deve saber muito bem lá em eletricidade. Mas aqui a gente pode fazer um apanhado disso também, das malhas. Eu vou pegar aqui a minha malha 1, que é essa aqui, e aqui minha malha 2. Então, fico. Para minha malha 1, vou pegar aqui 3 e 1, mais, descendo aqui, 8 e 1 menos e 2, porque eu estou adotando essa malha como minha principal, menos 12 e fecha a malha. Então fica 3 mais 8, 11 e 1.
menos 8 e 2 igual a 12. Beleza. Deixa eu melhorar esse 11 aqui. Isso aqui é um circuito simples para ilustrar. Agora, eu vou pegar a minha segunda o quê? Malha. Vou pegar aqui 6 e 1. Mais 2 vezes 0. E volta em mais 8. Agora, e 2 menos 1. E fecho a malha. Beleza. O que que acontece? Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que aqui eu tenho a minha tensão nesse resistor de 3 vai ter que ter o quê? Parte da minha tensão aqui em quê? Nessa fonte dependente, que pode ser um transistor. O que que acontece? Eu posso falar que meu I1 é igual a tensão, que nesse caso aqui vai ser V0, dividido por 3. Você concorda, sim ou não? Por quê? Eu tenho aqui, primeira lei de Ohm, V é igual a RI. Qual é a tensão nesse resistor aqui? V0. Qual que é a minha resistência que está lá? 3. 3. E a corrente que está circulando por ele, I1. Então, I1 vai ser V0 dividido por 3. Certo? Tranquilo? Beleza? Beleza. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, no lugar, aqui eu já vou escrever 6 e 1 mais 2V0 mais 8 e 2 menos Menos. 8 e 1. Certo? Certo. Beleza. Igual a 0. Agora, isso. Agora, eu vou pegar o quê? Termo com termo. Só que é o seguinte, eu posso falar também que o meu V0 aqui é 3 vezes 1, sim ou não? É? O Aqui, ó. V0. Aqui, ó. V0 é 3 vezes 1. É só você multiplicar aqui cruzado, ó. V0 é 3 vezes 1, certo? Você concorda com Certo. isso? Aí vai Beleza? multiplicar com a Isso, cruzada aí, fica o resultado. isso, isso. Aí você sabe que o V0 vai ser 3 vezes 1. Muito bem. Então, no lugar de V0 aqui, eu vou substituir por 3 e 1. Então fica 6 menos 8 fica menos 2 e 1. Mais 2 vezes o meu V0, que é 3 vezes 1. Aí fecha o Mais parênteses igual a. É mais, né? isso, isso, igual a 0. Então fica 2 menos 2 e 1. 2 e 1. Aqui fica 6, né? Aí Mais faz 6 e 1. igual aí fez é multiplicar aí. Sim, por quê? 2 vezes 3, que é esse valor aqui, porque eu substituí aqui em V0, 3 e 1, certo? E aí, multipliquei aqui. E menos 8 e 2 que eu passei para o outro lado. Então fica aqui, menos 2 com mais 6, fica 4 4 e 1 e 1. Igual é a igual menos 8, menos 8 e isso, 2. e 2. Então fica o quê? Aqui, e Agora vai 1. colocar eles dividindo. Isso, aí eu vou colocar o 4 aqui dividindo, tá? 4 e 1 mais. Ó, dividir por 8 e 1. 8 e 2 dividido por 4, tá? Uhum. Beleza? Porque o 4 aqui está multiplicando, passei ele dividindo, Uhum. certo? Para dar o quê? Dá aqui menos 2 e 2, certo?
Certo. Aí Beleza. vai dividir o 8 e 2 por 4 e 1. Isso. Aí Beleza? fica, Fica 2. aí fica negativo. Menos 2 Isso. e E 2. 2. Então, esse aqui é um circuito bem simples do que vocês podem haver no decorrer do quê? Do tempo, né? Essa fonte dependente, ela pode sim ser um transistor. Então, beleza. Se eu achei isso aqui, eu posso jogar nessa primeira equação, porque no lugar de 1, eu jogo menos 2 e 2. Então, fica 11. No lugar de 1, vou jogar menos 2 e 2. Menos 8 e 2. Igual a 12. Então, fica aqui menos 22 e 2. Menos 8 e 2. Igual a quê? 12. Aqui dá menos 32. Igual a 12. Então, meu I2 ele vai ser negativo, que é 12 dividido por menos 30. Vou fazer aqui 12 dividido por 30. Isso aqui vai dar menos 0,4. Aí pensa, então o que que acontece? Então, se a minha fonte, que aqui está circulando meu I2, se essa minha fonte dependente for um transistor, olha a corrente que está circulando por ele. Menos 4, certo? Isso aqui pode acontecer? Pode, Essa corrente não é pouca, não? justamente. Depende do Por, circuito, né? também, porque eu tenho uma fonte de tensão Aplicação muito dele. alta e também tem o quê? Uma resistência muito o quê? Grande em relação a esse aqui, certo? Como eu disse para você, geralmente o que? A corrente no emissor, ela vem em quê? Em miliamperes. É igual esse caso aí, 4, 0,4, menos 0,4 miliamperes. Isso, beleza? Aí depois que ela passou dentro do transistor, ela vai aumentar. Isso. Porque aí Ele o é que tipo, acontece? Aí tipo um como é amplificador de sinal. isso? Uhum, justamente. Beleza? Porque se ela está entrando, tá negativo. Então a entrada é o quê? É inversora. Beleza? Tá ligado na entrada inversora. Isso aqui diz muito, o sinal diz muito. E aí o que acontece? Eu tenho aqui o meu. Eu quero achar minha tensão aqui. Vou chamar aqui de VT. VT é igual a quê? 2 vezes V0. Mas como que eu calculo V0? Eu sei que o meu I1 é igual a quê? Menos 2 vezes o quê? I2. E 2, Só que o meu menos 2 é igual ao quê? O meu I2 é o quê? Menos 0,4. 0,4 miliamperes. Isso. Isso aqui vai me dar o quê? 0,8 mili. Menos com menos dá mais. Beleza. Achei o meu I1. Aí o que que eu faço? Para me achar o meu V0, é só eu fazer o quê? V0, eu sei que é 3 vezes I1. E quanto que o meu I1 deu? 0,8. Isso aqui vai dar 2,4, certo? Milivolts. Que a corrente está em miliamperes. Bom, se eu achei isso, agora eu sei aqui achar minha tensão no meu transistor. Se isso aqui for um transistor, essa fonte dependente, então fica o quê? 2 vezes o valor de 2,4 2,4 você achar. Isso aqui dá quanto? 8, menos, dá 4,8 milivolts. Certo? Aí ela já aumentou a quantidade Uhum. De de tensão. trabalho. Isso. E aí você percebe que se isso aqui for
esse aqui for um transistor, ele já regula, porque aqui em V0 ele já estava 2,4. E aí ele foi o quê? 4,8. Ou seja, aumentou 2 vezes o valor inicial. Beleza? Entendeu? Mas se ela aumentar mais e ele não ocorre nenhuma queda nem desligamento, não? Ocorre. Uhum. Aí é por isso que ele tem a finalidade de proteger lá também. Então, você Ok? falou que ele é igual o diodo, né? Isso, ele serve Ok. muito bem como chave. Ah, Beleza? interessante a aplicação dele, então, hein? Bastante, né? Ele pode Beleza. trabalhar até que tensão. Depende Depende muito, do de- fabricante, né? depende muito daquilo que você vai utilizar. Por exemplo, aqui, ó. Você tem ele o patamar de 1 volt, 10 volts e até 20 volts. Depende muito do que você vai trabalhar. Vai 20 é trabalhar. maior. É, e aqui a corrente do emissor sempre que em miliamperes, como a gente achou. Beleza? Aham, Então vai entendi. depender muito daquilo que você vai trabalhar. Dependendo, se por exemplo eu falo lá, o meu transistor mesmo, eu quero que ele seja em 10 miliamperes, ele aguente uma corrente máxima de 10 miliamperes. Então você vem aqui, traça o gráfico, e qual que vai ter que ser a tensão no condutor e na base máxima que você pode utilizar? 20 volts. Beleza? Aí se for superior a 20, ele queima. Isso. Uhum. Que Beleza? 20 de entrada é 20 na. Como é que é o outro aí? Na base. Sim, na base. Aí ele vai que. Se for superior a isso, ele vai queimar. Isso. Ou Uhum. vai. Bem É, interessante, né? é interessante. Mas aí ele não. Se passar disso, ele não aceita. Não, aí ele bloqueia, né? Aí faz o bloqueamento e não passa nada de tensão nele. Não. E quando é como se fosse uma chave, né? Mesmo fechando, né? Aham, Beleza? entendi agora. Entendeu? Sim. Mas espero que esteja resolvido mesmo. Senão eu explico de novo. Não, eu entendi, porque se ele for maior, ele vai queimar, né? E se for menor, Ele vai ele manter. também ele vai manter. Uhum. Aí ele vai ter a entrada e o coletor, né? Sim. E se Beleza? ele for no emissor? Mas a corrente do emissor é praticamente quase que igual à do coletor, né? Ah, Entendeu? e se for diferente, o que que vai acontecer? Se for diferente, aí no caso, o que que acontece? Aí significa que ele não está polarizando direito. Não está havendo uma boa polarização. Pode ser que talvez a camada Na base de dele ó- tá. esteja com problema. Entendeu? Uhum. Sempre tem esse motivo. Aí Beleza? tudo vai depender da base dele quando ele vai chegar. Sim, justamente. E qual a corrente que você quer que ela seja máxima para que a tensão também seja máxima. Então, o emissor e o coletor vai depender tudo da base primeiro. Uhum, justamente. E qual polaridade que ela vai ficar? Se ela vai ser reversa ou se ela vai ser direta. Ah, entendi agora. Beleza? Muito Aham. bonito esse exercício, né? É, dá um pouquinho de trabalho, né, fazer. É, mas é bom, né? A gente fazer isso no braço aqui também de vez em quando é bom. Bom, eu vou terminar a gravação aqui, Wesley. E aí, se